O programa Experiências gostaria de indicar o site Absolute Rio de Marisa Araújo, o Dr. Luciano Negreiros, endocrinologista, ortomolecular, que trabalha com medicina estética e esportiva, o canal Portuguiando, onde Bia e André te ajudam a emigrar para Portugal, os eventos e feijoadas do Fofa Fest, sob o comando de Ilse Rangel, a Fofa, e a nova coleção da La Clava, que está muito feminina e bem sensual. Olá! E aqui é Malu Maciel novamente com o nosso programa Experiências. E hoje nós temos uma convidada muito especial, gente. Ela é bailarina, ela é atriz, ela é muito querida por todo mundo. Ela é um amor de pessoa e eu me sinto honrada de tê-la aqui hoje. Com vocês, a lindíssima Ana Botafogo! Oh, como vai, Malu? Muito feliz de estar aqui com você, com vocês, com todos, e vamos bater um papo gostoso. Ai, que feliz delícia. 2022, né? Para todos nós, feliz 2022. Obrigada pela sua presença, querida. Obrigada, Malu. Prazer tê-la aqui. Muito obrigada. Eu também, que esse ano está começando e é muito bom a gente já começar falando de projetos, falando da vida e falando desse novo momento que são esses encontros, né? Porque a gente ficou muito tempo sem encontrar, então é muito bom estar me encontrando aqui hoje com você e com vocês. Que maravilha, obrigada, minha querida. E por falar em projetos, então eu vou começar por eles. Você tem os seus próprios projetos, né? Tenho, porque além do Teatro Municipal, né, que me consumiu a vida toda e que o ano passado eu comemorei 40 anos de Teatro Municipal. Que maravilha! Eu agora tenho outros projetos assim. Dentro da dança eu fui desenvolvendo projetos. Hoje em dia eu tenho uma empresa que só cuida de projetos ligados à arte da dança. Como, por exemplo, eu tenho uma escola de dança, que é a Ambar, escola de dança, que é em Niterói. Olha que legal! Repete pra gente, Ambar. Ambar Escola de Dança. Olha que legal! E que é uma filial em Niterói, mas era uma escola que já existia e eu me liguei a essa escola que existia em Macaé. Linda escola e uma história muito importante. Eu gostei tanto que hoje eu me liguei a eles e estou é a Ambar mais Ana Botafogo, que chama a escola. Que legal. E tenho a Ana Botafogo Maison, que trata que tem só produtos de dança e que é linda e que os alunos e os amantes da dança adoram ir até lá, porque tem um espaço instagramável, a gente muda os cenários, a gente faz cenários de balés conforme a época do ano. Então todo mundo adora. Agora mesmo acabamos de fazer um evento de terminar o cenário do Quebra-Nozes. Então a gente está sempre inventando alguma coisa. E claro que os meus outros projetos são incentivar os jovens bailarinos através de palestras. Eu tenho feito muitas palestras pelo Brasil. Mesmo agora, nesse segundo ano de pandemia, eu recomecei a fazer algumas viagens e, claro, muitos bate-papos, muitas palestras mesmo online. Não é o que a gente mais gosta, mas é o que nós temos nesse momento e que também me dá muito prazer, porque no mesmo momento a gente sabe que a gente atinge um número muito maior. Às vezes eu ia só numa cidade ou numa escola e hoje eu falo com várias escolas ao mesmo tempo. Então eu acho que a minha missão hoje é exatamente incentivar os jovens bailarinos para a arte da dança e que ficou tão sofrida também durante a pandemia. Com certeza. Porque dança precisa de espaço, precisa de toque, precisa do bailarino e da bailarina. E quando todos ficaram em casa, foram momentos muito difíceis. Mas estamos agora passando, dando um passo, dando um grande GT. A gente quer fazer um grande GT, que é um grande salto para que a gente possa voltar à vida, voltar aos palcos. Muitas companhias já voltaram aos palcos. Então a gente pouco a pouco vai recuperando esse tempo perdido. Que bacana. E qual é o endereço que você pode dar para quem quiser dar um pulinho nessa loja de Niterói? Em Niterói é a Ambar Escola de Dança, que é em Caraí, e podem olhar também no Instagram, Ambar Escola de Dança.
é na Álvares de Azevedo, lá em Icaraí. E a Ana Botafogo Maison fica na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Ah, na Praça Nossa Senhora da Paz. Praça Nossa Senhora da Paz, mas também entra no Insta da loja para poder ver tudo que ela tem, né? é. E lá tem todo o endereço certinho. Ai, que maravilha. Eu adoro essa praça. É bem na frente da igreja ali em Ipanema. Bem, é do lado, a Ana Botafogo Maison é quase do lado da igreja e é um ponto delicioso porque as pessoas vêm de vários lugares do Rio de Janeiro e eu normalmente, outra ação que eu faço também, é sempre agora nas férias, a gente tem muito turista. Então eu aproveito muita gente que vem de fora e que às vezes não tem oportunidade, por exemplo, quando eu dançava, ia lá pedir um autógrafo, tirar, hoje em dia nem mais autógrafo, mas tirar uma foto, né? Um selfie. Então a gente combina, muitas vezes eles vão até a Ana Botafogo Maison, porque é um ponto muito central em Ipanema, e a gente faz uns encontros lá muito gostosos. Ai, e assim legal. eu posso encontrar com pessoas que não são só do Rio de Janeiro. Que bacana. Por falar não só do Rio de Janeiro, ela é, desde 1981, a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Isso, e isso é bom a gente explicar também para quem nos ouve, que é um título. Existem outras primeiras bailarinas. É um título, tem primeiras bailarinas e primeiros bailarinos. Olha que legal. Então, nós somos várias. Então, desde 81, eu sou a primeira bailarina, vim dançando todos os grandes papéis dos balés clássicos, até que agora eu já estou num outro momento, já dirigi a companhia também, e agora o meu trabalho junto da companhia é um pouco dar visibilidade ao trabalho exatamente desses bailarinos mais jovens e do Teatro Municipal, que foi meu palco, minha vida diária. Só a pandemia parou isso, porque durante 40 anos, eu estando no Rio, diariamente eu estava no Teatro Municipal, treinando, fazendo aulas, ensaiando ou dançando no palco do teatro. Gente, é uma vida no palco do Municipal, né? Uma vida, uma vida. Mas você não começou ali, você começou na França, na verdade, né? Profissionalmente eu comecei na França, no Ballet do Roland Petit, e aqui a sede era em Marseille, e que foi um começo maravilhoso para uma jovem bailarina, ainda mais há 40 anos atrás, né, quando a gente não tinha internet, que a gente não sabia o que acontecia do outro lado do mundo. Então foi muito bom eu ter começado numa companhia tão conceituada, e anos depois é que eu vim para o Brasil. Aí meu primeiro contato profissional foi em Curitiba, lá no Teatro Guaíra. Muita gente acha até que eu sou curitibana, mas não. Carioca da Gema, com esse nome, né, Botafogo, Carioca da Gema. E aí só depois eu vim para o Rio de Janeiro e dancei primeiro na Associação de Balé do Rio de Janeiro, até entrar para o Teatro Municipal, onde eu estou há 40 anos. Então aí a vida parou ali, os 40 anos ficaram no Teatro Municipal. Ela começou bebê, tá? Porque 40 anos ela começou muito bebê. Pois olha só, nem tão bebê. Mas tem histórias engraçadas, às vezes, para contar, porque, por exemplo, quando todo mundo fala, dançou numa companhia estrangeira na França, foi o máximo mesmo para mim, para o meu aprendizado. Mas eu gosto de contar que às vezes as pessoas acham que no primeiro dia você já sai dançando o primeiro papel, né? Eu era uma jovem bailarina, ainda era corpo de baile, que a gente chama, então eu ia dançar sempre no grupo. E o meu primeiro espetáculo, imagina, minha mãe saiu do Rio de Janeiro para me ver a minha estreia. Então tem fatos engraçados. Claro que eu dancei muito depois com a companhia, mas meu primeiro espetáculo, nós do corpo de baile, fazíamos um grupo em volta da bailarina principal, da bailarina e do bailarino, e a gente ficava sentadinho só fazendo a percussão do espetáculo. A gente batia com o dedo no chão, a gente fazia barulhos com a boca e não tinha um passo de balé. Imagina, uma bailarina estreando sem nenhum passo de balé. Mas teve um fato engraçado, que em algum momento todo mundo tinha que falar. Eu tinha um japonês de um lado e um polonês do outro, cada um falava na sua língua, e eu fiquei pensando o que eu tinha que falar, porque é difícil, né? Isso depois, quando eu fiz aula de teatro, eu vi como é difícil falar sem você treinar, né? E aí eu dizia, o que eu vou falar? Eu falei, vou cantar.
Então eu estreiei Olha. lá na França cantando o hino nacional. O hino nacional do Brasil? Mamãe chorou. Do Ou da Brasil, França? não, do Brasil. Eu, brasileira. O japonês falava na língua dele, o polonês, e eu falava na minha e cantava o hino nacional na minha estreia de bailarina na companhia do Roland Petit, lá em Marseille. Minha mãe achou, em Marseille. Minha mãe achou o máximo, ficou emocionadíssima, mas graças a Deus depois eu dancei muitos passos de balé. E você dançou não só em Marseille, mas você viajou pelo mundo, América Central, América do Sul, América do Norte, Europa. A dança me deu isso. A dança ali, claro que com a companhia do Roland Petit eu viajei também bastante ali pela Europa, mas depois eu aí já bailarina do Teatro Municipal, os convites começaram a chegar, aí já convites como primeira bailarina, e aí a dança me levou para muitos, não só convites importantes para mim, para minha carreira, como conhecer lugares, países, e tive oportunidades em festivais, às vezes, de dança. Então conheci alguns países da Europa, aqui nas Américas dancei bastante, nos Estados Unidos, estive em Havana, em Cuba, porque tinha um festival de dança importantíssimo, onde tinha uma bailarina que era considerada a bailarina, a Gisele do século XX, que chamava Alice Alonso, muito importante dentro da história da dança, e ela fazia um festival importante. Então, muitas vezes eu estive em Havana dançando, inclusive dançando com a companhia de Havana, e depois estive aqui pela América do Sul também. Então foram... E América do Norte também, América né? do Norte América também, Central. dancei nos Estados Unidos, em algumas cidades. Então, assim, estive na Venezuela, aqui, né? Venezuela, Paraguai. Maravilha, América do enfim, Sul também. Eu conheci Cuba também. Conheci Havana na época que Fidel era vivo. Claro, você também. Eu também. E o balé de Cuba foi muito importante para Cuba, para Fidel. Eles meio que fizeram uma revolução cultural. Eles eram tão bons, tão importantes, que eles eram um cartão de visita para o próprio país. E os bailarinos eram excelentes, fizeram turnês mundiais maravilhosos, sempre capitaneados pela Alice Alonso, que foi uma bailarina muito importante e que foi longeva também, dançou até muito, já com mais idade e sempre à frente dessa companhia. Então eles fizeram uma revolução muito grande dentro da dança. Então por isso que eu digo que quando eu estive lá foi bem importante nos festivais que eu participei lá. Nossa, você E Fidel era um amante, eu acho que ele era um amante das artes, da cultura, né? Mas era um amante da dança, e nesses festivais ele sempre ia assistir os espetáculos ou a gala final, ele sempre estava por perto. Ele foi te assistir, então? Foi também, uma das vezes que eu dancei, ele estava lá também, porque depois recepcionou os bailarinos. Era um momento de cultura e de arte muito importante para aqueles bailarinos daquela geração. Nossa, eu imagino que ia ter uma pessoa tão importante me assistindo. Não importa se você apoia ou não Fidel, mas é uma pessoa muito controversa, muito famosa, muito controversa. Mas ele gostava, era um amante das artes mesmo. Bom, e depois o que a gente diz, o artista também, muitas vezes a gente já teve em outros lugares com pessoas muito importantes assistindo. Mas para o artista o que importa é que tenha o público e que a gente possa se doar no palco. Então não importa se é uma cidade pequena, se é uma cidade grande, se é alguém muito importante ou se é aquela pessoa que talvez nunca tenham visto a dança, mas que tenha se tocado, tenha se emocionado. Eu acho que isso que é o mais importante. É verdade. A minha diretora de teatro, né, que eu também faço teatro, ela sempre diz: você tem duas pessoas na plateia, você vai fazer com o mesmo carinho que você faria se tivesse 100.000. É verdade. Uma vez isso eu aprendi jovenzinha, antes de eu entrar no Teatro Municipal, quando eu dancei com a Associação de Balé. Nós estávamos fazendo uma temporada grande, que era num teatro que chamava o Teatro do BNH, que hoje é o Nelson Rodrigues. Ah, sim. E a gente fazia ali uma temporada de quase 2 meses de espetáculo com muito público. Mas resolvemos fazer na época do Natal. E claro que o público diminuiu muito. Com certeza. E aqui, cariocas, isso eu também estou falando alguma coisa em torno de 40 anos atrás, né?
Carioca, foi antes de eu entrar para o Teatro Municipal. Então, o carioca, o brasileiro, é muito família na época de Natal, não tem muito hábito de ir ao teatro, né? É um pouco diferente da Europa, que as pessoas vão, existe a tradição de ir no dia seguinte do Natal, todos irem a teatro. Aqui a gente não tem essa tradição. Bom, o público diminuiu muito. E nós tínhamos um maître de balé chamado Desmond Doyle, que tinha vindo do balé, do Royal Ballet de Londres. E ele disse, quando ele começou a ver que a gente tinha, ele disse, se tiver, ele deu um número que ele dizia que era a regra, 7 pessoas no palco, na plateia, porque a gente viu que ainda não tinham comprado na bilheteria, tudo começou com isso. E ele disse, se 7 pessoas vierem, estiverem na plateia, nós faremos como se o teatro estiver cheio. E a gente ficou, nós éramos jovenzinhas, né? Tinha gente com menos de 20 anos, acho que eu tinha 20 anos na época, 21. E aí e ficamos lá aguardando. E tivemos, eu acho que 9. E fizemos o espetáculo inteiro. Mas eu acho que isso serviu de estímulo, e também sabe de quê? De mostrar para os jovens que os jovens são capazes e que a gente tem que ter respeito para o público. Respeito com os bailarinos, respeito com a nossa arte, mas sobretudo respeito com o público. E Ana, apesar de você se chamar Botafogo, é verdade, eu vi uma fofoca de que você torce para o Fluminense. É verdade verdadeiríssima, porque assim, desde pequena, a minha família já era fluminense e eu nasci, eu acho que antes de eu saber que eu me chamava Botafogo, eu já era fluminense, né? A gente já era fluminense desde pequena. E eu aprendi, a gente era sócio do Fluminense, eu aprendi a nadar no Fluminense. Então, assim, eu sempre tive um carinho muito grande pelo Fluminense. Depois, também não sabia que eu ia me tornar uma artista e muito menos que eu ia usar, porque meu nome é longo, eu sou daquela que tem 5 nomes. E aí eu tive que escolher 2 para botar no programa. A minha professora de balé logo disse, tem que escolher 2, porque esse nome grande não vai dar certo. E aí acabou sendo mais forte mesmo a Ana Botafogo. Então, aí tem a piada que diz que é a Ana Botafogo que mora no Flamengo e torce pelo Fluminense. Então, mas tem muita gente que achava que meu pai gostava do Botafogo, do time, e por isso botou o nome. Mas não, mas é sobrenome na realidade mesmo. É sobrenome, porque é um sobrenome de João de Souza Pereira Botafogo, foi um senhor que veio para a cidade do Rio de Janeiro na fundação. Então, ali onde é Botafogo hoje em dia, devia ser as terras do Botafogo, que ele ganhou, certamente, não sei, de Seis Marias e tal. Então, era a região do Botafogo, que era esse senhor. E aí foi passando os séculos, né? E o Botafogo ficou ali guardado, e daí veio o clube, e aí tudo veio depois desse nome Botafogo. Entendi. Então, por isso que eu digo que eu sou carioquíssima, porque veio na fundação da cidade, veio uma pessoa que deu origem a toda a família. Que maravilha. Eu também sou fluminense, tá? Não conta pra ninguém. Bom. Mas enfim, que maravilha, minha querida. Muito bom. Além de ser bailarina, além de todas essas histórias maravilhosas, você também é atriz. Isso. E a gente pode te ver na televisão nesse momento, que está reprisando. É verdade, né? Gente, a maior alegria está reprisando na Viva o Páginas da Vida. Então eu tive a oportunidade, esse presente maravilhoso que o Manuel Carlos me deu, que foi me convidar para ser uma das personagens, aliás, uma família, num núcleo maravilhoso. Filha de Tarcísio Meiro e Glória Menezes. Olha que papel maravilhoso. A família, os atores eram maravilhosos, eu aprendi muito, foi a minha primeira novela. E foi muito importante. Naquele momento eu ainda dançava muito, então eu tive que diminuir um pouco meus espetáculos para fazer a novela. Depois eu tive que retomar a minha carreira. Por isso que até as pessoas até perguntam, você não queria ter feito outra? Eu a teria adorado, mas eu acho que eu tinha que continuar ainda, terminar um pouco da minha carreira de bailarina, que foi o que eu fiz. E hoje em dia, e atriz, a gente pode ser até ficar bem velhinha, né? Bailarina não, mas basta atriz estar pode. Vivo, né? Se você está vivo, você pode gravar. Então, eu acho que depois disso eu já fiz cursos também de teatro, que eu acho bem interessantes. Agora mesmo, no mês de janeiro, eu tive a oportunidade de fazer
É uma Recalchutagem. recalchutagem total, porque a gente precisa aprender com jovens, aprender novas técnicas, que hoje em dia, até mesmo para tudo que é online, né? Então, eu acho que está sendo bem interessante, eu aproveitei bastante desse curso, porque a gente na pandemia, nós fomos todos autodidatas, né? Nossa. A gente foi se virando e liga uma luz aqui, liga a câmera, o celular aqui, acolá. Então agora eu acho que é interessante porque tem bastante, não só porque a tecnologia vai melhorando a cada momento, né? A cada semana tem alguma coisa nova. Então é muito importante, eu acho, que a gente aprender. Então eu ainda estou de novo nesse momento de aprender, de fazer cursos. É muito bom. Agora que a minha vida de bailarina arrefeceu, eu tenho esse outro lado mais empresarial e que eu tenho uma boa equipe para me ajudar. Então agora eu também posso fazer alguns cursos. Mas voltando à novela, eu estou adorando agora rever algumas cenas. No canal Viva, da NET, né? E da NET, E está sendo, nossa, muito prazeroso e... é sempre bom, né? É sempre bom recordar até mesmo trabalhos, coisas que em alguns momentos eu já nem me lembrava. Até porque na época eu não via toda a novela, né? Porque a gente estava sempre gravando, nem sempre. Às vezes eu estava estudando o texto do dia seguinte. Então a gente não tinha tempo de ver a novela. Então eu tô curtindo bastante. E como é que foi gravar uma novela? Porque gravação é bem diferente de muito palco, diferente, né? Muito diferente. Até porque no palco o balé é mais parecido com o teatro, que tem começo, meio e fim. A gente chega no teatro, começa um espetáculo e vai até o final. Em televisão não é assim, né? Eu fui logo de cara, eu já fui logo vendo e aprendendo, porque tem cenas, e isso eu tiro o chapéu, reverencio esses atores, porque muitas vezes, você que é atriz, muitas vezes a gente vê cenas que começa pelo final, depois tem o começo da cena, como que eles colocam esse sentimento e essa emoção, né? Em toda essa... na cena, é impressionante. Agora eu tive a oportunidade de observar, eu tinha as minhas cenazinhas e eu era uma professora de balé, então eu estava muito dentro do meu habitat, então eu tinha não só cenas de balé, como cenas com a família, mas foi muito prazeroso ver os outros atores de perto. E foi um papel ver perfeito, Tarcísio né? Meira. Nossa. Pai querido, muito triste com a partida dele, verdade. mas sempre um gentleman, sempre ensinando, tanto ele quanto Glória. Então, logo no começo que eu cheguei, né? E então eles foram muito carinhosos comigo, porque sabiam que eu nunca tinha falado, né? Porque bailarina não fala, né? Bailarina só dança. E eles foram muito generosos comigo, muitos me abraçaram assim, me cuidaram muito bem. Bacana. E até hoje, gratidão eterna para o Manuel Carlos de ter me dado esse presente maravilhoso. O famoso Maneco, né? Maneco, um dos melhores autores, né, da televisão brasileira. Tudo dele tem emoção, tem sentimento, histórias tem bonitas, de família, histórias de vida, de vida real. Isso que é bonito, porque não é só são não é só histórias, fantasia. Mas só fantasia, são histórias de vida real. Eu concordo com você. Gostava muito do Maneco. É o apelido dele, viu, gente? É Maneco, Manuel Carlos. E minha querida, você, além de ser carioca de coração e de nascimento, né? Você também é uma pessoa que viajou pelo mundo todo com o seu teatro, com os seus projetos também, não é isso? Você também com os seus projetos, você leva ele para outros lugares? Ou você, com os seus projetos, você só fica no Rio de Janeiro? Não, agora mais Brasil, né? Não é Rio de Janeiro, você mais viaja Brasil. mais dentro do Brasil. Viajo muito dentro do Brasil com palestras, né? Sobretudo sim. palestras, workshops, mas faço também alguns festivais internacionais dando aulas, né? Workshops e fazendo coach. Coach é você preparar uma jovem bailarina nas variações dos grandes balés clássicos para elas se apresentarem, às vezes, em festivais, em concursos. Que legal! Então coach, trabalho de coach. Então, isso é muito bom, que é o que eu digo que é um incentivo agora para as jovens bailarinas, que é o que eu gosto, transferir agora tudo que eu aprendi, tudo que eu fui angariando de experiência ao longo da vida para as jovens bailarinas. Entendi. Então, você viaja com os projetos pelo Brasil? Sobretudo pelo Brasil.
Brasil, Entendi. algumas vezes para o exterior, mas esses projetos, sobretudo de palestras e de... eu tenho um projeto que chama Papo de Bailarina, que aí eu falo direcionado para as escolas, para os alunos, e eu converso com as diretoras das escolas para saber exatamente o que aquela escola ou aquela turma precisa naquele momento. Ah, que legal. E a gente alinha. Então esse projeto tem sido muito bom. Agora, claro que a gente tem outros projetos também na linha social, que isso também a gente se preocupa muito. A Ana Botafogo Maison está sempre engajada em algum projeto, a gente já fez muita Pra coisa ajudar os outros, com né? Outubro Cor-de-Rosa. Ah, que bacana. Eu e Carlinhos de Jesus somos padrinhos de uma campanha que é linda, sempre perto do Carnaval. A gente intensifica de doação de sangue. Ai, que legal. Doação de sangue, de plasma, sobretudo para o INCA. Olha, porque que na época do maravilha. Carnaval sempre caem muito as doações de sangue. Então a gente somos padrinhos dessa campanha que Parabéns, acontece Carlinhos sempre. de Jesus, parabéns, Ana Botafogo. Parabéns ao INCA, que faz um trabalho maravilhoso. Verdade. A gente só tenta trazer um pouquinho de visibilidade para eles. E agora a Ana Botafogo Maison está com uma campanha junto com o Instituto Bees of Love, que é doem um kit de higiene ou sandália, sabe? Sandália havaiana. Sim. Que a gente está fazendo uma campanha para moradores de rua. Que legal. Então o Bees of Love, a Maison está só sendo um lugar de receptação, de receber esses As kits, doações. as doações. Pode ser um sabonete se quiser, pode ser o que você puder doar. Kit higiene e sandálias. E sandálias. Ah, eu quero doar. De borracha, e que aí a gente recebe e a gente passa, e o Instituto Bees of Love, que eu vou até contar porque teve um projeto lindo ano passado, que foi o lançamento do meu livro, um livro, sim, uma biografia, contando toda a minha história, que foi possibilitado através desse Instituto Bees of Love, que é daqui do Rio de Janeiro. E eles possibilitaram fazer o livro, o lançamento do livro, e foi um livro escrito pelo meu pai, que fez uma pesquisa enorme da minha longa vida, longa carreira, porque eu tive uma carreira longa para bailarina, né? Em geral, bailarina e bailarina para também mais cedo, mas eu fui continuando. E então é um livro bastante grosso, mais de 900 páginas. E a gente adquire na livraria hoje em dia? Não, antes era só no Instituto Bees of Love, agora ainda tem alguns volumes na Ana Botafogo Maison. Se vocês ligarem para lá ainda tem. Ana Botafogo Maison, que fica em Ipanema. Que fica em Ipanema, na Praça Nossa Senhora da Paz. Nossa Senhora da Paz. E esse livro, toda a venda desse livro é em benefício da reconstrução da maternidade do Hospital Miguel Cotto. Porque estavam muito precisando de uma recauchutagem, de uma reconstrução. Sim. E o Instituto é que está responsável por esse momento. Então, toda a venda do livro está indo para esse... Então, também tem uma causa social. E foi lindo que meu pai é médico, cirurgião, trabalhou até muito tarde, né? Até 89 anos. Nossa, trabalhou uma vida inteira. Uma vida inteira. Nossa. Então, foi muito bom o livro ir para uma causa dentro da saúde, nesse momento que a gente fala tanto de saúde. Com certeza. Então, a gente acabou unindo tudo, mas o livro ficou muito... É um documento, assim, um pouco histórico, de tanto tempo, né? De 40 anos de uma artista dentro da dança. E também ele fez uma pesquisa, é claro que o começo, antes de eu ser profissional, tem toda uma parte pessoal, mais amorosa, do pai, contando até eu chegar a ser profissional. E depois é só... É um livro, todos os espetáculos que eu fiz, aí é que foi o suor, que eu digo que só esse pai pode fazer isso para mim. A grossura do livro. Cada espetáculo é exemplificado com uma crítica ou com uma reportagem, o que tinha. Então foi uma pesquisa mesmo ao longo de anos. Ele escreveu
mais de 12 anos. Esse livro foi, porque eu dançava ainda, ele foi recolhendo esse material e a gente só agora teve a oportunidade de lançar. Nossa, então acabou que ficando um maravilha. registro histórico para a dança no Rio de Janeiro e no Brasil. Olha, parabéns. Nossa, parabéns mesmo. Então, e, você vê que teve esse final de ano já teve bastante agito também. Bastante agito. Vamos doar um kit, né? De produtos. Vamos, aproveitem. Produtos de quem higiene, puder. ou uma sandália. Exatamente. Né? É Ali na muito Nossa Senhora da Paz. simples, é muito simples. Ou falem com seus amigos e vão recolhendo aos poucos, aí uma pessoa vai lá e deixa esse kit higiene que quem precisa vai agradecer muito. E é impressionante como a gente vê e como a gente faz o outro feliz, né? Ainda mais nesse Rio de Janeiro, que a gente sabe como tem gente na rua, até por causa do nosso clima, né? Lógico. Acabam as pessoas ficando mesmo na rua. E com a pandemia, né? Mas a gente precisa ajudar, sobretudo nessa questão de higiene, porque higiene é saúde também, né? Parabéns, querida, maravilhoso. Eu queria também agradecer o espaço onde a gente se encontra, que é um espaço lindo. Muito obrigada. Temos que agradecer ao Neto, que cuida disso aqui tão carinhosamente, tão profissionalmente. Obrigada, Neto. Obrigada, Clarissa. Do Hotel Fairmont, em Copacabana. Lindo, com essa vista maravilhosa. Espero que depois vocês tenham a oportunidade de ver a vista, porque a gente está aqui. Eu sou carioca da Gema, mas estou aqui absolutamente encantada, porque a gente não cansa de ver a natureza do Rio de Janeiro, que é lindo de morrer, né? Então, obrigado, Hotel Fairmont, que sempre ajuda o programa Experiências. Então, um beijo para vocês. Quero também mandar um beijo para os nossos amigos Mauro, Márcia e Magda Kotroff. Um beijo para vocês três também. Obrigada pela companhia, obrigado por estarem sempre juntos, né? Sempre juntos com a gente, ajudando, e muito né? bom, fiquei feliz de estarmos aqui. Ajudando. Já queria conversar mais, porque teremos mais conversas, né? Tem mais coisa para contar. Nossa, você é rica, tem uma vida, ela é milionária, porque quando se trata em experiências, Ana Botafogo é milionária. Tem muita história para contar. Há muita história para contar, muitas experiências. A gente contou só um pouquinho, a gente deu um gostinho. Eu acho que eu estou no lugar certo, experiências. Obrigada, minha querida, Malu, pela sua participação. Um beijo grande, sucesso. Muito obrigada. Gente, vamos lá, hein? Maison da Ana Botafogo em Ipanema, hein? Ana Botafogo Maison. Valeu? Um beijo, pessoal. Obrigada, até a próxima. Não se esqueçam, toda quarta-feira, 19 horas, no YouTube, Malu Maciel, com o programa Experiências, e toda quinta-feira, meia-noite, no canal 6 da NET. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Ana Botafogo. Obrigada. Ok. Ana, é um grande prazer falar de você, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sempre disposta a ajudar todo mundo que precisa, uma grande bailarina, uma pessoa maravilhosa. E eu fico muito feliz em prestar esse depoimento falando de você. Tudo de bom, muito sucesso para você, mais sucesso ainda, porque você é uma pessoa que merece tudo de bom na sua vida. Beijos. Oi, queridos amigos. Realmente para mim é uma grande honra, um prazer. Ai, que coisa gostosa poder falar da minha, da sua, da nossa. Não, eu falo da Emilinha, mas estou falando agora de Ana Botafogo, um patrimônio nacional e internacional da dança brasileira. E ela é um amor de criatura. Ela mora aqui no meu coração, como mora os pais dela, que são os anjos, a mãe dela e o pai chiquérrimo, onde me vem, sempre me acha elegante, chiquérrima, linda, bonita, pretensiosa. Oh, Chimete, Aninha querida, um beijo no teu coração, muita luz, muita paz e muitas aulas de balé. Em breve estarei contigo, tá, meu amor? Chimete.